Observe que a primeira menção aqui de santidade feita na Bíblia, ela está associada a uma outra coisa. A primeira menção de santidade na Bíblia está associada com a palavra descanso. Olha o que o texto diz novamente. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. Ou seja, há uma associação aqui entre a palavra santo e a palavra descanso. Por que existe essa associação? Porque nós precisamos entender que o descanso é a coisa mais importante, a coisa mais santa que nós podemos fazer. É descansar no Senhor. O descanso atrai o favor de Deus. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Fala, o descanso atrai o favor de Deus. Pastor, e a primeira menção de graça no Antigo Testamento? Onde que nós encontramos? Projeta aí Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A palavra diz assim, Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A revelação desse texto, ela está oculta no nome de Noé. Noé, se você não sabe, o significado da palavra Noé significa descanso. Então, traduzindo esse versículo, como que ficaria? O descanso achou graça diante do Senhor. Todas as vezes que você busca descansar em Deus, o Senhor acrescenta graça, o Senhor acrescenta favor. Não existe favor onde existe preocupação, onde existe dúvidas. O favor é apenas para aqueles que governam. Entende? Eu não estou falando, quando eu falo descanso aqui, eu não estou falando de passividade. Eu não estou falando de você deixar de trabalhar ou viver naquele modo, passivo, sem fazer nada. O descanso no qual me refiro aqui é o descanso da alma. Não existe nada mais importante do que descansar na sua alma, irmãos. Qual que é o pior cansaço? No corpo físico ou na alma? Na alma. Entende? O pior cansaço que tem é o cansaço de alma. O cansaço no corpo, você come alguma coisa, dorme, no outro dia você está zero. Eu tenho dias que eu chego em casa que eu quero só comer e dormir. No outro dia amanheço zero. Entende? Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes dá vontade de desistir. Aí o Senhor só fala assim comigo, come e dorme. E no outro dia, automaticamente, a vontade passa. Não sei o que é isso. Né? Alguém já acordou desse jeito? Você olha assim para o seu trabalho, olha assim para as pessoas que estão à sua volta, vamos deixar esse povo tudo. Aproveita só comer e descansar. Come e dorme para você ver o que vai acontecer no outro dia. No outro dia você é renovado pelo Senhor. Então esse descanso no qual nós estamos falando aqui é o descanso da nossa alma. Tem muitas pessoas que vivem cheias de ansiedade, vivem cheias de angústia, de preocupação. E isso, sem você perceber, tira você do descanso, tira você do favor de Deus. Olha o que o texto diz em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Projeta para mim, rapidamente. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Presta atenção nessa frase. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Aí o texto continua dizendo, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Presta atenção. Parece que não combina muito. Esforço com graça. Esforço com o Novo Testamento. Mas a palavra esforço aqui, quando ela aparece, ela está dizendo esforça para que você entre no descanso. É difícil descansar, sim ou não, irmãos? Você está passando por uma tribulação, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, o filho adoeceu, o cônjuge não está bem. É difícil descansar, sim ou não? Claro que é difícil. Mas o que Hebreus diz? Esforça, né? Como diz aí aqueles que gostam do futebol, como diz o Bruno Henrique, esforça-te, né? Esforça-te para que você entre no descanso.
Então, qual que é o nosso único esforço na graça hoje? É esforçar para descansar. É esforçar para não perder o favor de Deus. Deus, ele descansou porque toda a sua obra estava concluída, terminada. E ele está dizendo para nós que nós precisamos ter a mesma atitude. Nós precisamos ter a mesma posição. Porque é importante nós sabermos que quem descansa também governa. Ninguém consegue governar, liderar cansado. Ninguém consegue ser produtivo cansado. As ideias não fluem quando você está cansado, quando você está cheio. As ideias fluem quando você está completamente descansado. Quando você está com a sua alma tranquila. Então, quando nós entramos no descanso de Deus, é impressionante, irmãos, como tudo que nós fazemos com prazer. Quando nós entramos no descanso de Deus, a ansiedade, a depressão, ela vai embora. Porque nós estamos no descanso. Só que existe um desafio no Novo Testamento, que é entrar nesse descanso, que é permanecer nessa posição. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele está assentado com o Senhor Deus. E que a posição dele é a nossa posição. A posição do Senhor é uma posição de governo. Então isso significa que se ele está assentado e que nós também estamos assentados com ele, nós também estamos governando. O Senhor não governa de pé, o Senhor governa sentado. Entende? O Senhor governa sentado, porque isso mostra que ele está completamente confiado, descansado de tudo aquilo que ele fez. Nós estamos descansados em quê? Naquilo que nós fazemos? Naquilo que nós podemos fazer? Não. Nós descansamos naquilo que o Senhor fez, daquilo que ele operou, daquilo que ele realizou lá na cruz, do seu trabalho. Nós podemos olhar para a cruz e dizer: aleluia. Assim como ele descansou, nós também podemos descansar. E é nesse nível que nós temos que viver, irmãos. O assentar é uma posição de autoridade, de governo. Não tente ser produtivo cansado. Não tente ser produtivo cansado, você não vai conseguir. Não tente ter novas ideias estando com a sua alma cansada, você não vai ter. Não tente governar ou liderar qualquer coisa, seu filho, a sua casa, cansado. Você vai cair num equívoco muito grande, você vai ter problemas. Mas faça tudo o que você tem para fazer descansado. Descansado no Senhor, confiando que o Senhor já acrescentou todas as coisas. Olha o que o texto de Efésios capítulo 2, versículo 4 diz. Projeta aí para mim. Efésios 2, 4. Mas Deus sendo rico, rico em quê, meus irmãos? Diga assim: misericórdia. A palavra de Deus diz que ele é rico em misericórdia. Ele não é rico em juízo. Ele não é rico em ira. Ele é rico em misericórdia. Pastor, qual que é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é o Senhor não te dar o que você merece. Qual que é o significado de graça? É o Senhor te dar o que você não merece. Esses são os significados importantes para o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que ele é rico em misericórdia. Ele não é rico em ira, ele não é rico em juízo, ele não é rico em raiva, em ódio, ele é rico em misericórdia. Aí o texto continua dizendo: por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o que, meus irmãos? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar onde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, esse ato aqui de sentar é um ato que significa que está tudo preparado. Tudo preparado. Interessante que quando Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem lá, o jardim estava terminado, estava tudo feito.
criou e colocou para que ele pudesse desfrutar, entende? Para que ele pudesse desfrutar. Antes da queda, Deus deu um trabalho para o homem. Então todo homem precisa trabalhar, amém, irmãos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você precisa trabalhar. Se você não está trabalhando, sinta-se pressionado em o nome de Jesus. Antes da queda, Deus deu um trabalho para o homem. Qual foi o trabalho? Cultivar e guardar o jardim. Entende? Só que o homem caiu. O pecado entrou, a desobediência veio. E depois, o homem já não poderia mais cultivar e guardar o jardim da mesma forma como ele fazia. Agora ele teria que comer do suor do rosto. Ele teria que comer do suor do rosto. E isso aqui lá, nós vamos ver isso lá na frente, eu vou falar também para você daqui a pouco. Lá no Novo Testamento, o Senhor, ele soa sangue e purifica tudo novamente. Mas antes vamos ler aqui Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 11. Nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Eu vou pedir para que você até acompanhe aqui no telão, para a gente ganhar tempo, porque hoje é dia de ceia. Hebreus 10, 11 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Quando ele fala aqui sacerdote, ele está falando do sacerdote do Antigo Testamento. Aquele que tinha que oferecer sacrifício no templo dia a dia. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer a serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Se você pegar todos os móveis do tabernáculo ou do templo no Antigo Testamento, você vai perceber que nenhum móvel do tabernáculo ou do templo servia para se assentar, nenhum. Você tinha lá a bacia de bronze no átrio, você tinha o altar do sacrifício, no santo lugar você tinha a mesa dos pães, você tinha o candelabro, você tinha um altar de incenso. Nos Santos dos Santos você tem a Arca da Aliança, mas nenhum desses móveis servia para sentar. Por quê? Porque o sacerdote oferecia dia a dia. Ele não poderia, o serviço não tinha fim, o serviço não acabava para o sacerdote. Entende? Não acabava, o serviço era interminável. Só que quando o Senhor veio, a Bíblia fala que ele consumou, o véu do templo se rasgou, agora o homem pode entrar, e quando ele consumou toda a sua obra, ele voltou para o céu. E lá no céu ele se assentou. Presta atenção, no céu existe um trono, de onde o Senhor governa todo o universo, e ele governa sentado. Ele governa sentado. Por que ele sentou? Porque ele está terminado, a obra está feita. Então, querido, não tente fazer a obra de Deus no seu esforço. Não tente realizar por meio das suas mãos. Às vezes quando eu falo isso, eu fico olhando para você, será que ele está entendendo? Não tente realizar a obra de Deus no seu esforço. Não é você que faz, não é você que realiza, entende? Todos os domingos eu tenho que me policiar nisso aqui. Não é eu que faço essa obra, não é eu que realizo essa obra. Deus me colocou aqui como instrumento, como um rebatedor da mensagem. É Ele que opera. Se a obra é de Deus, só Ele pode fazer. Não quero dividir esse peso com Deus, jamais, entende? Só que o peso Ele transformou em alegria, o peso Ele transformou em satisfação. Por isso que o texto diz: alegrai quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Você precisa estar alegre aqui. Você precisa ter prazer nisso aqui. Domingo é um dia que você precisa acordar, não sei a hora que você acorda, e dizer: nossa, hoje está em culto, glória a Deus. Prazeroso. É prazeroso ouvir o ensinamento, é prazeroso ouvir a revelação bíblica, é prazeroso poder ser instruído, é prazeroso poder adorar o Senhor, é prazeroso tudo isso. É por que é prazeroso?
porque assim como ele está assentado, nós também estamos assentados com ele, na posição de governo, na posição de autoridade, descansados, completamente descansados. Amém, meus irmãos? Amém. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Projeta para mim, Hebreus 3, 12. O texto diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. É interessante porque a palavra perverso aqui, no original grego, ela significa poneros. O significado primário dessa palavra perverso significa cheio de labores, aborrecimento, fadigas, alguém que está pressionado, atormentado pelo trabalho, atormentado pelos problemas, atormentado pelas circunstâncias, atormentado pelos labores da vida. Então, quando Deus diz que não devemos ter um coração perverso, Ele está dizendo que devemos rejeitar todo coração que não tenha descanso. Porque o coração perverso, que é um coração cheio de tribulações, ele afasta você do Senhor, afasta você do descanso, afasta você daquele que comprou com sangue todo o seu prazer, todo o seu deleite, toda a vida abundante que você tem hoje. Então o coração perverso é isso. É claro que no significado secundário aponta para algo moral, mas no significado primário da palavra vai dizer que é o coração de alguém que está atribulado. Então, querido, não seja perverso. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: não seja perverso. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que entra no descanso. Tem gente que pergunta: pastor, quem que no final é o vencedor? Quem que vai receber galardão? É aquele que viveu a sua vida no descanso, acreditando que o Senhor terminou a obra, que o Senhor concluiu a obra, e que a obra que Ele fez e o que nós podemos fazer para Ele, as obras que nós apresentaremos diante dEle, são obras que são obras de resposta daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou. Então a palavra de Deus mostra exatamente isso. E nós temos um exemplo aqui de Paulo, deixa eu ler com você, lá em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 3. Toda religião, irmãos, toda religião, presta atenção nisso. Toda religião é baseada no bom comportamento. Se você se comporta bem, você é abençoado. Se você se comporta mal, você recebe juízo. Toda religião, seja ela qual for, ela é baseada nesses dois princípios. Só que tem um texto aqui de Atos, capítulo 28, versículo 3, que diz assim, ó. Ele está falando aqui uma situação a respeito de Paulo. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor. Víbora é cobra, amém, irmãos? Uma cobra fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Presta atenção. Aqui nós temos aqui uma situação de acusação. O que acontece com você quando você aceita acusação na sua vida? Eu vou te falar o que acontece. Você vai tender a interpretar toda circunstância que você vive como juízo de Deus. O que está acontecendo com Paulo? Paulo foi arrumar uns gravetos, veio uma cobra e o picou. Os bárbaros, ele estava numa ilha, os bárbaros naquela ocasião falaram: olha, tá vendo? Esse homem já passou por tanta coisa. Então se a cobra picou ele, é porque tem alguma coisa errada nesse homem. Se a cobra picou esse homem, é porque Deus está castigando esse homem. Então, quem aceita a condenação, ele também tende a interpretar que as circunstâncias que ele vive é um juízo de Deus.
Por isso que é comum você achar aí fora e ver as pessoas falando que estão sofrendo e estão pagando por aquilo que eles fizeram. Já ouviu alguém falar isso? Eu estou pagando por aquilo que eu fiz lá atrás. Deus está me julgando, Deus está me condenando. É muito comum ouvir isso. Não somente fora, mas dentro da igreja. A igreja religiosa está cheia disso. Presta atenção. Não aceite condenação na sua vida, querido. As circunstâncias, elas não revelam o juízo de Deus sobre a sua vida. Elas não revelam a ira de Deus sobre você. Mesmo que venha o mal, o Senhor Deus vai transformar para que tudo seja feito para o seu bem. Para que tudo coopere para o seu bem. Não aceite condenação. Um outro exemplo que nós podemos ver é a vida de Jó. A vida de Jó é um exemplo bem claro disso. Tem muitas pessoas que acham que o sofrimento da vida de Jó durou a vida dele inteira. Mas o sofrimento da vida de Jó, querido, não durou a vida inteira. Os mestres da palavra dizem aí que durou cerca de 9 meses. Todo o sofrimento que você vê registrado na palavra, que Jó passou, durou 9 meses. Então, qual que foi o problema? O problema, lá no capítulo 3, versículo 25, projeta aí. Jó, capítulo 3, versículo 25. Deixa eu trazer um entendimento para você aqui sobre a vida de Jó. Jó 3, 25. Olha o que Jó falou. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Isso aqui é verdadeiro. Aquilo que você tem medo, aquilo que você teme, acontece com você. Isso é normal. Jó falou esse texto. Só que o medo, presta atenção nisso, o medo tem uma raiz muito mais profunda. Por que Jó passou por isso? As pessoas não entendem, mas eu quero trazer para você aqui o porquê que Jó passou por isso. Por que aconteceu isso na vida de Jó? Projeta o texto aí de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó 1, 5. Eu falei para você que o medo, ele possui uma raiz muito mais profunda. O medo, presta atenção, olha para cá. O medo possui uma raiz muito mais profunda, que se chama condenação. Fala comigo, condenação. Olha o que Jó fazia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e a seus filhos e fazia o que com eles? Santificava. Até aqui está ok. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, presta atenção, olha para cá, dizia consigo mesmo, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que coisa extraordinária. Jó levantava de madrugada, acordava os seus filhos, santificava e iria oferecer sacrifício. Ele não precisava oferecer sacrifício todos os dias, todas as madrugadas, pelos seus filhos. Só que Jó tinha um problema. Qual que era o problema? Condenação. Porque ele pensava, vai que algum dos meus filhos tenha blasfemado contra Deus. Ele tinha dúvida. Então essa condenação deu um fruto. Qual que foi o fruto? Alguém falou. Qual que é o fruto da condenação? Medo. O fruto de toda condenação é o medo. E o medo sempre vai atrair aquilo que você teme. Foi por isso que aconteceu isso com Jó. Não aconteceu com Jó, não foi porque o que eu temia me sobreveio. Aconteceu com Jó porque ele estava condenado. Ele estava se sentindo acusado. Ele estava apertado, né, com medo, cheio de condenação por aquela situação. E ele começava a oferecer sacrifícios. Não precisava oferecer sacrifício daquela forma. E por causa da condenação veio o medo, e o medo revelou tudo aquilo que aconteceu. Entende? Apareceu doença na vida de Jó. Apareceu uma série de coisas, uma catástrofe. Só que as pessoas gostam de pegar o sofrimento da vida de Jó e falar que é a vida dele inteira. Entende?
Se você quiser, querido, se comparar com Jó, entenda algo. Se você quiser ser como Jó, entenda que o fim de Jó é a prosperidade abundante. Tudo que Jó tinha, tanto bens material, tudo que ele tinha foi triplicado, foi multiplicado. Então o fim da vida de Jó foi uma vida fantástica, mas o sofrimento foi só apenas 9 meses. Só que você pega a vida de Jó e fala, esse cara sofreu demais, a vida inteira sofrendo. Não. Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Projeta para mim Ezequiel 44, 18. Ezequiel 44, 18 diz assim: tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Ele está falando do sacerdote. Então, se você parar para perceber, na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, algumas horas ali antes da crucificação, a Bíblia fala que o Senhor suou sangue num jardim. Você já percebeu o paralelo? O problema todo começou no jardim, só que a resolução de tudo começou no jardim também. A queda aconteceu no jardim, só que a redenção começou também no jardim. Lá no jardim do Getsemane, quando ele soa sangue. O seu suor mostra que além dele ter morrido pelos nossos pecados, ele morreu também pelas nossas tristezas, pelas nossas depressões, pelas nossas ansiedades. O homem não vai trabalhar mais agora preocupado, ele vai trabalhar com leveza. Por isso que o linho tem que estar na sua cabeça. Foi por isso que o Senhor tomou uma coroa de espinhos, para que nós recebêssemos uma coroa de glória. Entende? Porque os espinhos que estavam furando ali, espinhando a cabeça de Jesus, revela problemas emocionais. Então ele toma os nossos problemas emocionais. Porque problemas emocionais são como espinhos espetando a nossa cabeça. E aí, não sei se vocês já assistiram o filme, o soldado pega a coroa de espinho, coloca em Jesus e com um pedaço de pau ele aperta. E aqueles espinhos furam a cabeça de Jesus. Oh, irmão, isso é impressionante. É impressionante. Porque naquele momento ali, o suor se mistura com sangue, o sangue se mistura com o suor. O homem é redimido nas suas emoções. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você já foi redimido na sua vida emocional. Diga aleluia. Projeta para mim João 14, 26. Nós temos aqui duas promessas. Duas promessas que são importantes. Se os irmãos do louvor quiserem subir, já pode ficar à vontade. Os irmãos que vão distribuir a ceia também. Mas o Consolador, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Primeira promessa, presta atenção, olha para cá, deixa os irmãos se organizarem. Primeira promessa: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Segunda promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aqui o Senhor Jesus, irmãos, ele sabia que ele estava prestes a morrer. Em algumas horas ele iria morrer. E antes da sua morte ele fez duas promessas. A primeira promessa é que ele enviaria um outro Consolador. E esse Consolador ele ensinaria todas as coisas. Ele não ensinaria somente as doutrinas da palavra, não ensinaria somente as coisas da palavra de Deus, mas ele ensinaria também como você ser um bom pai, como você ser um bom filho, como você prosperar, como você lidar com os problemas. Tudo que você precisa, ele vai te ensinar. Mas a segunda promessa que ele fez, antes dele morrer, antes dele fazer tudo que ele tinha para fazer, ele falou: olha, presta bastante atenção, eu deixo com vocês a minha paz. Suponha que um homem muito rico, estando prestes a morrer,
o que você acha que ele deixaria para outra pessoa? Deixaria a sua riqueza, seu dinheiro, seus bens materiais. É isso que um homem muito rico faria. Jesus era muito rico, só que antes de morrer, ele não deixou dinheiro. Antes de morrer, ele fez uma promessa, chamou os discípulos e fez uma promessa. Falou: eu deixo com vocês a minha paz. Sabe qual que é a coisa mais importante, irmãos? É a paz. Uma das coisas mais importantes da nossa vida cristã é a paz. A paz é o árbitro de todas as nossas decisões. Por isso que, quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, nós temos que avaliar a paz. Se a paz for embora, não o faça. Você precisa ter paz em tudo. Quando nós vemos aí no Novo Testamento a saudação do Novo Testamento, a saudação de Paulo, dos demais apóstolos, quando eles escrevem as suas epístolas, as suas cartas, sempre é graça e paz. Todas as vezes quando nós começamos aqui o culto, a gente fala graça e paz. Quando a gente encontra os irmãos aí, a gente fala graça e paz. Por que é graça e paz? Porque só existe uma coisa capaz de gerar paz no nosso coração. É a graça. Somente a graça é que gera paz. Somente quem está descansado na graça pode viver uma vida em paz. E é a paz, meu querido, que mantém todas as coisas. É a paz que mantém todas as coisas que nos são dadas de graça. É a paz que a graça nos dá. Por causa disso, que a primeira coisa que o diabo procura fazer é tirar a nossa paz. Primeira coisa que o diabo vai fazer com você é tentar tirar a sua paz, porque a paz é que mantém o descanso. Isso é impressionante. É a paz que mantém o equilíbrio. É a paz que mantém a constância. Você já parou para perceber que as pessoas desistiram de coisas tão grandes, desistiram de sonhos, de projetos, de coisas que o Senhor colocou no coração delas, por um momento de tribulação? Às vezes tomaram a decisão no momento errado, tomaram a decisão de cabeça quente. Às vezes falaram que não deviam porque o estresse estava alto. Tomaram a decisão porque o coração estava atribulado. E aí geralmente as pessoas tomam decisões quando estão assim. Porque a vontade de desistir, queridos, ela não vem quando você está em paz. A vontade de desistir só vem quando você passa por alguma tribulação. E a grande maioria das pessoas desistem no momento que não é para desistir. O que eu quero falar para você nessa noite é que a paz vai manter a constância. A paz vai manter os seus sonhos acesos. A paz te levará a tomar as melhores decisões. A paz, ela vai fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. Por isso é que Paulo vai falar que é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que excede todo entendimento. Não tem como explicar. Não tem como explicar a paz. Só tem como sentir. Só tem como sentir ela no seu coração. Se coloca de pé onde você está. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos aí por um instante, querido. Por um minuto, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Receba calmaria no seu espírito agora.
Receba paz no seu coração nesse momento. Receba a paz que excede todo entendimento. Que o descanso comece a tomar conta do seu coração nessa hora. Oh, Senhor Jesus. Sim. Sim, ó Deus. Queremos a Tua paz, queremos a Tua paz. Queremos o descanso do Senhor. Por isso nos esforçamos agora para entrar naquele descanso. Em o nome de Jesus. Aleluia. Projeta para mim 1 Coríntios. Os irmãos podem distribuir o pão e o vinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Os irmãos podem distribuir rapidamente o pão e o vinho. Aleluia. Aleluia. O texto de 1 Coríntios 11, 23, irmãos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Enche para mim, metade, se tiver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Presta atenção, o texto está dizendo que na noite que ele foi traído, ele pega o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, só ficar em paz, não vou beber isso aqui tudo não, viu? Presta atenção. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou também o cálice, dizendo: e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É interessante, presta atenção. A gente sempre acha que isso é um elemento. A gente sempre acha que isso é um elemento. Mas isso, querido, não são os elementos da ceia. Isso aqui é o próprio sangue. Isso aqui é o próprio corpo. É isso que o Senhor diz aqui, ó. Isto é o meu corpo. Ele não fala o pão aqui é o meu corpo. Representa o meu corpo. Isso é o meu próprio corpo. Este é o meu próprio sangue. Então a ceia representa exatamente isso. O que o sangue é para você? Pelo sangue nós temos a redenção. Pelo sangue nós fomos lavados. Pelo sangue nós fomos redimidos. Pelo sangue nós fomos purificados. Pelo corpo nós fomos completamente sarados. Por isso, querido, quando nós apresentamos isso diante do Senhor, nós precisamos fazer isso com revelação. Porque essa revelação que vai produzir vida. Lá em João 6, quando o Senhor Jesus estava proferindo um grande sermão, Ele fala assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come de mim tem vida. Ele continua dizendo: o meu sangue é verdadeira vida. Quem se alimenta do meu sangue tem vida em si mesmo. Por isso nós precisamos fazer isso com revelação, com entendimento. É o que Paulo diz. Com entendimento, com revelação.
sabendo que nós estamos comendo do próprio Cristo, nós estamos ingerindo o próprio Cristo, e por isso nós temos vida em nós mesmos, por isso que a vida flui em nós. Erga aí o sangue e erga aí o corpo dele. Feche os seus olhos. Senhor Deus, este é o sangue. Senhor Deus, este é o teu corpo. Por meio do teu corpo, ó Deus, nós fomos completamente curados, sarados. Por meio das tuas feridas, por meio das tuas chagas, nós recebemos a cura. O Senhor trocou, ó Deus, naquele dia. O Senhor pegou as nossas doenças e nos deu a completa, a plenitude da saúde no nosso corpo. O Senhor nos deu de graça. Por isso, ó Deus, se existe algum tipo de enfermidade em nós, nós a lançamos sobre o Senhor nesse momento. E nós nos apropriamos da cura divina, da saúde divina. Em nome de Jesus, declaramos que somos saudáveis. Declaramos que a nossa família é saudável. Declaramos que nenhuma enfermidade há em nós. Aqui está o sangue, Senhor. O sangue da nova aliança, da nova e da eterna aliança. Por esse sangue nós fomos lavados, fomos purificados, fomos redimidos. Por esse sangue, ó Deus, obtivemos o perdão dos nossos pecados. Por esse sangue, ó Deus, fomos completamente redimidos. Por esse sangue, ó Deus, fomos inseridos em uma nova aliança. Fomos inseridos em um novo relacionamento. Por meio do teu sangue, nós temos vida em nós. Por isso, ó Deus, nós nos alimentamos do próprio Cristo. Nos alimentamos do próprio Jesus nessa noite. O comemos do corpo e bebemos do sangue. Porque estamos ingerindo vida para dentro de nós, saúde para dentro de nós, vitalidade para dentro de nós, renovo para dentro de nós. Oh Deus, graças nós te damos por esse momento. Graças nós te damos pelo perdão dos nossos pecados. Que sejamos completamente lavados e curados em o nome de Jesus.